dia, segundo ano, estamos quase encerrando o mês de agosto e entrando no mês de setembro. Hoje, 30 de agosto, segunda-feira, amanhã, terça-feira, é o último dia do mês. Vamos para a nossa aula de português, história e gramática. Peguem aí o livro de português, certo? E abram na página 56. Vamos estudar da 56 a 59. Vamos falar sobre o parágrafo. Observe com atenção cada uma das imagens. Na primeira imagem nós temos história do homem que saiu pelo mundo para aprender a tremer. E no outro tem escolas adotam novo mapa mundi. Temos duas imagens. Observem aí, gente, que os textos estão escritos e vocês veem um espaço, e cada espaço que é dado, quando vai iniciar uma nova pauta, né, aqui, aí começa com a letra maiúscula. Vocês observem aqui na primeira imagem que a história do homem que saiu pelo mundo para aprender a tremer diz o seguinte, ó. Há muito tempo, quando os bichos falavam e os peixes assobiavam, havia um pai com 2 filhos numa aldeia nas montanhas. Pedro, o mais velho, era muito inteligente. João, o mais novo, era bobo. Mas se o pai mandava Pedro fazer alguma coisa, depois de anoitecer, ele reclamava. Aí a tia leu todo esse pedacinho que a tia leu. Vocês observem aí que no início do texto inicia com a letra maiúscula e tem um espaço. Quando passa para a segunda linha, a segunda frase, ela não foi de encontro com a primeira frase. Ela já foi um pouco mais à frente. Sendo que no início, esse espaçozinho que tem, ele é chamado de parágrafo. Então, cada pedacinho do texto onde se inicia com a letra maiúscula e tem esse pequeno espaço, é chamado de parágrafo. Então, o que foi que a tia leu? A tia leu o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, nós temos o chamado do travessão e também iniciando com a letra maiúscula. E essa outra parte aqui também é chamada de parágrafo. O outro parágrafo começa com: por que não pensou nisso antes? Olhe só a escuridão. Pai, e se encontro um fantasma ou um lobisomem? Só de pensar começo a tremer. Veja, estou todo arrepiado. Mande o João. Aí já foi o segundo parágrafo. Então, os parágrafos, gente, é esse espaçozinho que tem de um pedaço do texto para o outro. E vocês observem que cada parágrafo, ele se inicia com a letra maiúscula. Então, o texto, gente, também ele é composto por parágrafo, né? Observem aí que nesse primeiro texto nós vamos contar quantos parágrafos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parágrafos. Nesse primeiro texto aí que a tia iniciou a leitura, nós temos 13 parágrafos. É cada pedacinho do texto que se inicia com a letra maiúscula, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Certo? Aí aqui nós temos o segundo texto. No segundo texto, nós temos 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. No segundo texto, nós temos somente 3 parágrafos. Quantos blocos de texto há em cada uma dessas imagens? Quantos blocos de texto tem? Temos 2. Quantos blocos de texto temos em cada uma dessas imagens? Nós vamos contar os blocos de texto. Na primeira imagem, há 13 blocos, que são 13 parágrafos. E na segunda imagem, só tem 3 blocos, que são os 3 parágrafos, né? Assinale com X a alternativa correta referente às imagens acima.
Os blocos de texto das duas imagens têm o mesmo tamanho. Os blocos de texto das duas imagens têm tamanhos diferentes? Sim, os blocos de textos têm tamanhos diferentes. Na segunda questão tem um outro texto. Leia o texto abaixo. Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e cabelos cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito com os cabelos loiros e os olhos negros da menina. Agora copie o texto no espaço abaixo, organizando por parágrafo, porque aí está misturado e eles não fizeram parágrafo. Ó. Você observem que a letra maiúscula iniciou já a segunda frase iniciou com letra minúscula e não teve um parágrafo. Aí você vai copiar fazendo os parágrafos, os bloquinhos, que são chamados de parágrafo. Alguns textos eles são divididos em blocos que são chamados de parágrafo, que são indicados por um espaço na margem da esquerda da primeira linha de cada um dos blocos. Aí vai ficar dessa forma o texto, ó. Tá vendo? Com o parágrafo. Na página 57 nós temos uma atividade e na página 59 temos uma outra atividade. Você vai fazer essa atividade aí e a tia vai estar fazendo aqui com as outras crianças. Agora, com o mesmo módulo, vocês abram na página 233, que é a nossa aula de História. Na nossa aula de História de hoje, nós vamos realizar uma tarefa, certo? É a página 233. Vamos falar sobre os trabalhadores do bairro, as pessoas que que trabalham no nosso bairro, que tem um comércio, que tem alguma coisa, mas que trabalham no bairro. Como, por exemplo, no meu bairro, tem pessoas que trabalham. Tem a peixaria, é aquela pessoa que trabalha vendendo peixe. Tem as pessoas que trabalham, os trabalhadores que trabalham na padaria, que são os padeiros, são os vendedores que vendem o pão. Tem também as pessoas nos mercantis, nas mercearias que vendem o pão, né? Que fazem o pão e vendem nas padarias, e nos mercantis que vendem produtos de limpeza, que são os vendedores, né? Aí, gente, como eu estava falando, as pessoas do mercantil. Tem o dono das mercearias, o dono dos mercantis e tem seus trabalhadores, que são os vendedores, as pessoas que estão lá para atender os clientes, né? Também tem salão de beleza, com aquelas pessoas que são cabeleireiro, a manicure, que faz unha, né? Então, esses são as pessoas que trabalham no nosso bairro. Aí aqui nós temos na página 233, temos uma atividade, da página 233, temos uma atividade para ser feita, né? Que diz assim: trabalhadores do bairro. Além dos serviços públicos, que são aqueles que eu falei na aula passada, diversos outros serviços podem ser ofertados nos nossos bairros. E para isso é necessário o trabalho de muitas pessoas. Observem algumas imagens. Tem também, pessoal, aquelas pessoas que tem aquela lanchonete de açaí, sorvete, que é uma sorveteria e que vende sorvete e açaí, também são trabalhadores, né? Os trabalhadores do bairro, né? Aí o padeiro é o profissional responsável por produzir pães para ser comercializado nas padarias e mercados. O dentista é o profissional responsável por cuidar da saúde bucal e das pessoas. Também tem consultório de dentista no nosso bairro.
Tem também o posto de saúde, né? Que faz as consultas, né? O motorista é o profissional responsável por dirigir os ônibus públicos. No nosso bairro também tem. Aí na página 234 é a continuação. O farmacêutico é o responsável por controlar a comercialização de medicamentos nas farmácias, que tem aqui a farmácia também no nosso bairro. O repositor de produto é o responsável por trabalhar em mercados, repondo os produtos que estão faltando. Também tem no nosso bairro as pessoas que vêm para os mercantis colocar os produtos que estão faltando. E o cabeleireiro, que eu também acabei de falar. Na página 235, você também vai fazer a atividade. E vamos para a página 236, que é cidadania no dia a dia, impactos ambientais. O trabalho humano também pode causar diversos impactos ambientais. Porém, algumas atitudes tornam possível diminuir esses impactos. Observe o exemplo a seguir. Júlia trabalha fazendo entrega com seu automóvel. Às vezes o motor de seu veículo desregulava, o que aumentava a emissão de poluentes no ar. Assim, Júlia adotou a prática de fazer a revisão de seu veículo com frequência, diminuindo os impactos ambientais do seu trabalho, né, que o seu trabalho causava. Já o Mauro é um marceneiro e por vários anos ele construiu móveis sem conhecer a origem da madeira que utilizava. Sem saber, muitas vezes, a madeira que ele comprava era extraída de materiais ilegais, causando desmatamento das áreas preservadas. Atualmente, Mauro só utiliza madeira de reflorestamento certificada, ou seja, de árvores que são plantadas para esse fim, diminuindo o impacto sobre o meio ambiente. Com a ajuda de um adulto, pesquise quais os impactos ambientais são causados por algum dos trabalhos exercidos no bairro onde você mora. Então, a atividade de história é essa. Você vai fazer essa pesquisa e escrever no seu caderno. Em seguida, pense em possíveis soluções para diminuir os impactos ambientais desse trabalho. Depois, na sala de aula, converse com os colegas sobre os impactos ambientais pesquisados e a ideia de vocês para reduzir esses impactos. Eu quero que vocês façam esse trabalho numa cartolina, tá certo? Onde vocês vão escrever o texto e vocês também irão colar imagens, tá bom? Agora vamos para a nossa aula de gramática. Abram aí a página de gramática, o livro de gramática, quer dizer, na página 202. Vamos dar continuidade à nossa aula passada. Na nossa última aula de gramática, nós falamos sobre a família, né, do ao, el, il, onde a tia fez a atividade. E hoje nós vamos para um outro tema, um outro conteúdo, que é sobre feminino e masculino. Quando eu falo, gente, em feminino, eu estou me referindo ao homem. Quando eu falo em feminino, eu estou me referindo à mulher, né? E quando se trata de animais, é o seguinte: quando eu se trato de animal no masculino, eu vou me referir a macho. E quando eu falo do animal sendo feminino, eu vou me referir a fêmea. Então, o cachorro é macho e a cachorra é fêmea. Já se tratando de ser humano, quando eu falo de homem, homem masculino, mulher feminino, menino masculino, menina feminino, ok? A ratinha fica na toca, a toca é a casa do rato e da rata. O rato casa com a rata e a toca fica lotada. Por que a toca fica lotada? Porque ele tem um monte de
filhinhos, os ratinhos. Então, observem. Rato terminou com O, masculino. Rata terminou com a vogal A, feminino. Então, se a tia fala cachorro, terminou com a letra O, então é o masculino. E cachorra ou cadela termina no feminino. Cachorro, cachorra, cão, cadela. Então, cão e cachorro, masculino. Cachorra e cadela, feminino. Descubra alguns animais que estão escondidos na toca do rato e escreva o masculino e o feminino. Nós temos o rato na toca. Temos quem mais? Temos o gato, o porco e o cachorro. Tudo isso escondido na toca do rato. Aí, o feminino de rato é rata. O feminino de o gato vai ficar a gata. O porco vai ficar a porca. O cachorro vai ficar a cachorra. Agora, continue fazendo o feminino, trocando o O por A. Vamos até a página 204. A tia vai fazer a letra C junto com vocês. E o restante vocês irão fazer sozinhos, até a página 204. Temos o masculino, o macaco, o ganso, o pombo, o coelho, o lobo e o marreco. Eu tô falando do macho. É macho porque eu tô falando de animais. Agora vamos para o feminino. A macaca, a gansa, a pomba, a coelha, a loba e a marreca. A loba e a marreca. Isso aí é o feminino desses outros animaizinhos que estão no masculino. A segunda questão diz o seguinte: leia. Um lápis passeia pelo papel. O lápis adivinha e faz um bem-te-vi. Uma joaninha, uma tartaruga, gente nariguda. Complete com o, a ou uma. O o e é para o masculino. O a e o uma é para o feminino. Substantivo masculino, você vai usar o o ou E no substantivo feminino, você vai usar o a ou uma. O bem-te-vi ou bem-te-vi. A tartaruga ou uma tartaruga. Antes do substantivo masculino, nós sabemos que substantivos são nomes que nós damos às coisas, às pessoas, aos objetos, às frutas, né? Antes do substantivo, você vai escrever o ou os no masculino, ou uns também no masculino. E antes do substantivo feminino, você vai escrever a ou as, uma ou umas, para se referir ao feminino. Entenderam, pessoal? E aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.